A história do cristianismo é uma das histórias mais influentes de toda a humanidade. Durante 2000 anos, a fé cristã moldou culturas, inspirou civilizações e transformou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas para compreender essa história, precisamos voltar ao começo. Muitos cristãos hoje vivem com um grande vazio em relação ao passado da própria fé. Entre o tempo dos apóstolos e os dias atuais existe, para muitos, um enorme espaço desconhecido. A história da igreja parece distante ou até irrelevante. Mas essa visão está muito longe daquilo que encontramos nas Escrituras. Desde o início, Deus demonstrou grande interesse pela memória de seu povo. A fé bíblica sempre esteve ligada à lembrança dos atos de Deus na história. No Antigo Testamento, quando o Senhor instituiu a celebração da Páscoa, Ele ordenou que cada geração ensinasse aos seus filhos o significado daquele evento. Os pais deveriam contar como Deus libertou Israel da escravidão no Egito. A memória da salvação deveria ser preservada. Da mesma forma, quando Deus sustentou o povo no deserto com maná, Moisés recebeu a ordem de guardar uma porção daquele alimento. Ela seria preservada como testemunho para gerações futuras. Esses exemplos mostram algo importante. A fé bíblica nunca foi uma fé sem história. Ela nasce dentro de acontecimentos reais. Quando os cristãos ignoram a história da igreja, surgem consequências sérias. Sem conhecer o passado, muitos se tornam vulneráveis a ensinos distorcidos. Movimentos religiosos podem parecer verdadeiros simplesmente porque falta conhecimento histórico para compará-los com a fé cristã ao longo dos séculos. Ao mesmo tempo, alguns cristãos desenvolvem um orgulho espiritual exagerado. Sem conhecer a história, imaginam que sua geração descobriu a forma mais correta de viver a fé. Mas quando olhamos para a história da igreja, percebemos algo diferente. Percebemos que Deus tem trabalhado através de muitas gerações. A história cristã ajuda a distinguir entre aquilo que é permanente na fé e aquilo que é apenas moda religiosa. Estudar a história da igreja não é apenas olhar para o passado. É aprender a reconhecer a obra de Deus ao longo do tempo. E essa história começa muito antes do nascimento de Jesus. As raízes do cristianismo estão profundamente ligadas à história do povo judeu. Séculos antes do nascimento de Cristo, os profetas de Israel falavam sobre um futuro em que Deus interviria novamente na história. Eles anunciavam a chegada de um rei escolhido por Deus, um Messias. Esse Messias traria justiça e estabeleceria o reino de Deus. Quando Jesus de Nazaré apareceu no início do primeiro século, ele surgiu dentro desse cenário de expectativa. Jesus era judeu, nasceu em uma família judaica, foi criado dentro das tradições de Israel. Estudou as Escrituras e participou da vida religiosa de seu povo para compreender o impacto de sua mensagem. Precisamos olhar para o mundo em que ele viveu. A Palestina do primeiro século era uma região marcada por tensões políticas, culturais e religiosas. A terra estava sob domínio do Império Romano. Soldados romanos estavam presentes nas cidades. Autoridades estrangeiras governavam a região
Ao mesmo tempo, a Palestina era um ponto de encontro entre diferentes culturas. Era possível viajar de pequenas aldeias agrícolas para cidades influenciadas pela civilização romana. Em Jerusalém, sacerdotes ofereciam sacrifícios no templo dedicado ao Deus de Israel. Mas em outras cidades da região, templos pagãos eram dedicados aos deuses romanos. Dentro da própria sociedade judaica existiam diferentes grupos religiosos. Os fariseus enfatizavam a observância rigorosa da lei e das tradições religiosas. Os saduceus pertenciam à aristocracia sacerdotal que controlava o templo em Jerusalém. Os zelotes defendiam a resistência armada contra o domínio estrangeiro. E havia também os essênios. Eles se retiraram para o deserto em busca de pureza espiritual e aguardavam a intervenção final de Deus na história. Foi nesse cenário complexo que o movimento de Jesus começou a surgir. O início de seu ministério está ligado a um pregador chamado João Batista. João apareceu no deserto da Judeia chamando o povo ao arrependimento. Vestido de forma simples e vivendo uma vida austera, ele pregava às margens do Rio Jordão. Multidões vinham ouvi-lo. Muitos imaginavam que ele poderia ser o Messias prometido. Mas João rejeitava essa ideia. Ele dizia que apenas preparava o caminho para alguém maior. Foi nesse contexto que Jesus apareceu. Ele foi até o Jordão e foi batizado por João. Depois desse momento, Jesus iniciou sua própria missão. Em vez de permanecer no deserto, ele começou a percorrer as aldeias da Galileia. Caminhava de vilarejo em vilarejo ensinando nas sinagogas e anunciava uma mensagem central: o reino de Deus está próximo. Mas o que Jesus queria dizer quando falava sobre o reino de Deus? Muitos esperavam um reino político, o Messias que expulsaria os romanos e restauraria o poder de Israel. Mas Jesus falava de algo diferente. Para ele, o reino de Deus era o governo de Deus sobre a vida das pessoas. Um reino marcado por perdão, transformação e nova vida. Por onde passava, Jesus ensinava, curava enfermos e libertava pessoas do sofrimento. Esses sinais despertavam admiração entre o povo. Em pouco tempo, sua fama se espalhou por toda a Galileia. Multidões começaram a segui-lo pelas estradas. Mas o crescimento desse movimento também trouxe oposição. Alguns líderes religiosos passaram a questionar sua autoridade, especialmente os fariseus. Os conflitos começaram a crescer. A história estava caminhando para um momento decisivo. Quando a festa da Páscoa se aproximava, Jesus subiu para Jerusalém. A cidade estava cheia de peregrinos vindos de todas as regiões. Foi nesse momento que começou a última semana da vida de Jesus. Uma semana que se tornaria a mais importante da história do cristianismo. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. Enquanto ele avançava pela estrada, multidões espalhavam ramos de palmeira pelo caminho, e muitos proclamavam em voz alta: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Mas aquilo que parecia celebração também despertava preocupação entre as autoridades religiosas. Se o povo começasse a reconhecer Jesus como rei, Roma poderia reagir com violência.
Pouco tempo depois, durante a celebração da Páscoa, Jesus se reuniu com seus discípulos para a última refeição. Durante a ceia, ele tomou o pão e disse que aquele pão representava seu corpo. Depois tomou o cálice e falou de uma nova aliança. Uma aliança estabelecida por meio de seu próprio sangue. Naquela mesma noite ele foi preso, levado diante das autoridades religiosas. Depois conduzido ao governador romano e finalmente condenado à morte. Jesus foi levado para fora da cidade. Ali, em uma colina chamada Gólgota, ele foi crucificado. Para o mundo romano, a crucificação era a forma mais humilhante de execução. Mas para os primeiros cristãos, aquele acontecimento ganhou um significado completamente diferente. A cruz, que parecia um símbolo de derrota, se tornou o centro da fé cristã. Aquilo que parecia o fim da história de Jesus se tornaria, na verdade, o início de uma nova história. A história do cristianismo.